Estamos num quintal. Percebam, quintais podem ser portais. Portal é um lugar onde você entra de um jeito e sai de outro. Portal é um arco-íris e não um pote de ouro. Nesse quintal habita uma menina silenciosa e sabida, curiosa por descobrir o tanto da vida. Por não saber quem são seus pais, se tem ou não irmãos, encontrou um pouco de paz aprendendo a usar a imaginação. Ela foi adotada por pássaros que lhe ensinaram a sua comunicação. Essa menina passarinha, enquanto brinca, planeja noite e dia sua grande revoada. Vejam, ela será por passarinhos acordada. Que noite a lua cheia é como um sonho assim risonho, boiando lá no céu, beijando o mar. As estrelas pelo azul vagam sorrindo, estás dormindo, eu venho, meu amor, te despertar. O nosso princípio para trabalhar as crianças foi o estado de infância. Então, nós convidamos o poeta Manuel de Barros para nos ajudar a perceber esse estado de infância, esse brincar, de estar atento, de estar disponível para criar com a imaginação, para transver. E aí a gente pesquisou essas coisas. Eu lembro de uma vez no ensaio de transver, né, as coisas. Então a gente criou uns objetos e de como a gente via aquilo de um jeito diferente. E aí isso me marcou porque eu fiquei pensando assim, quando a gente cresce, a gente deixa de acreditar em algumas coisas, né? E Manuel de Barros trouxe isso pra gente de volta, da criança, de ver uma pedra no chão e achar que é um sapo, né? O nosso desejo é que a criança participasse da cena. Então, criar um jogo cênico em que a criança seja protagonista desse jogo. E nós ali como mediadoras dessa relação com a criança. Até chegar em versos como: canta como um vento na curva, feito pássaro pousado, feito balancê de galho, feito um menino alado. Então você torna o voo, o canto, esses lugares visíveis. Canta feito vento na curva, feito pássaro pousado, feito balancê de galho, feito um menino alado. Ela menina voadeira, só menina. E aí isso se potencializa quando a gente vai para a aldeia, quando a gente se coloca em observação e em observação das crianças na aldeia. Porque a aldeia Calipeti, que foi a aldeia que nós nos colocamos ali disponíveis para estar, e fomos muito bem recebidos e muito bem acolhidas nesse espaço. E uma das primeiras observações em relação a esse espaço é que é um espaço em que a ansiedade não se faz presente. Então, tudo é em um outro tempo, tudo se dilata, tudo suspende, tudo está em suspensão nas relações. Então se cozinha todo mundo junto e papeia em roda do fogão, se está na casa de reza sem pressa nenhuma da finalização, se inicia um assunto sem a ansiedade de finalizar esse assunto. E as crianças estão nas árvores, estão nos rios, estão brincando com os alimentos, estão colhendo os alimentos e sem a ansiedade. Isso está presente na revoada, assim.
A revoada é um espetáculo em que nós não convidamos a ansiedade para estar. A gente não convida a ansiedade para brincar. A gente brinca nesse estado cênico com os elementos da natureza, nessa suspensão, nesse tempo dilatado, nesse tempo suspenso, né? É esse primeiro estado da criança em que não é cobrado um resultado o tempo todo, né? Eu posso estar entregue. O processo na aldeia foi muito lindo, assim. Foi um tempo de parar e escutar, assim, tudo que eles tinham para dizer, tudo que eles tinham para ensinar mesmo. Que trouxe bastante de como era na Bahia, onde eu nasci, né? Que os meus familiares tinham muito disso de ficar conversando e batendo papo e refletindo sobre o dia, sobre a vida. E era muito gostoso ouvir assim. E aí estar junto dessas pessoas maravilhosas me trouxe um pouco desse lugar de estar com os meus familiares e estar em família mesmo. De conversar, de ter esse momento de pausar e de sentir o que está ao seu redor, de observar, de se colocar presente, de se colocar disponível para o outro. Foram momentos assim de muita preciosidade, principalmente também quando nós fomos até a casa de reza e nós dançamos juntos com eles ali na casa de reza. O final do espetáculo, o momento em que a lua surge para fazer os pedidos. Nós, ao invés de fazermos os pedidos, fizemos os agradecimentos na casa de reza e dançamos com eles. Foi um momento também de uma sonoridade muito plena, muito espontânea. Nessa pesquisa da relação da criança com a natureza, nós fomos olhar um pouco para o território da Zona Leste e olhando e pesquisando um pouco para esse território, nós encontramos um local específico que é o viveiro, que é coordenado pelas mulheres do GAL, também pelas mulheres do GAL, e é um espaço de revitalização. Então era um lixão, as mulheres do GAL com outro grupo de pessoas ocuparam esse espaço, demoraram aí 2, 3 anos para fazer toda a preparação do solo desse espaço que era um lixão. E hoje existe um projeto lindo que é o Viveiro, que é um trabalho com agrofloresta neste espaço. Então há um plantio com muita diversidade no viveiro. E quando nós fomos fazer as pesquisas das aldeias e chegamos a Calipeti, que tem uma liderança aí da Djerá Guarani, e as mulheres do GAL também, como um grupo ali de 6 mulheres que estão nesse processo de revitalização e que trabalham com agrofloresta, nós pensamos em conectar essas duas, propor esse encontro dessas duas pesquisas diversas, porque na Calipeti tem um processo de plantio aí com muitas batatas, muitos tipos de batatas. Eles estão olhando para a terra, estão voltando a fazer o plantio, porque agora tem espaço.
né? A Calipeti ela já é um território demarcado, não tem espaço para plantar. Então nós proporcionamos esse encontro das mulheres do GAU com as mulheres da Calipeti. Nós somos as mulheres do GAU, somos um coletivo de mulheres, somos um grupo de agricultura urbana da Zona Leste e hoje estamos aqui nessa aldeia, convidados pelas meninas do coletivo Corpo Aberto e está sendo uma vivência muito linda. Eu estava falando para a menina, e gratidão é a palavra que define hoje esse momento aqui. Gratidão ao coletivo Corpo Aberto por fazer esse convite. Eu estava falando ali com a menina e estava pensando aqui quando eu cheguei, assim, eu senti meio assim, né? Fui me achegando de novo, aí lá vem as lembranças da minha infância, da terra, pé no chão, o quintal lá de casa, o fogo na lenha lá no chão. As meninas me mostraram as fotos, teve uma hora que ela me mostrou minha irmã e eu lembrei de mãe, quando ela estava fazendo lá no meio do quintal, os cachorros andando aqui nós, as meninas ali no barreiro ali. E gratidão é a palavra que define esse convite feito pelas meninas e pela Dani. Nossa, olha, eu tô pela Verônica, eu tô emocionada, gente. E olha que eu não sou de emocionar muito não, tem que ser uma coisa forte, tem que bater forte. E essa é a palavra que define. Então foi muito bonito esse encontro, porque teve um momento de troca de receitas. Então a culinária guarani, qual é a culinária guarani? E as mulheres do GAU levaram várias comidinhas para compartilhar. Então comida feita com o coração da banana, comer as plantas, as flores. Que flores são essas que podem ser comestíveis? Foi um encontro muito bonito, assim. E para esse projeto a gente gostaria de deixar um rastro. Então, todo o lugar que nós apresentássemos o espetáculo Revoada, que nós deixássemos um rastro desse espaço. E aí, nessas pesquisas desse território também da Zona Leste, nós encontramos o André Manauara. O trabalho que a gente está fazendo aqui foi ligado a uma referência de um rosto indígena guarani, entendeu? Então isso mostra muito essa questão que eu busco valorizar, né, as etnias, né, como tem diversas etnias, então eu busco sempre valorizar cada uma e mostrar que tipo não é só uma, sabe, sim, tem diversas etnias, diversas línguas, diversas culturas que são bem fortes, que contribuem para o meu trabalho. Não precisa de muito para você ser feliz, para você rir, sabe? Para você olhar para o ser humano como ser humano, sabe? E acredito que todas as pessoas que teve essa vivência ontem, que está tendo hoje e amanhã, vai sair daqui com outra visão, sabe? Outra visão de tudo isso. Então eu vejo a importância disso, cara, de a gente estar conectados né, com as culturas indígenas, com as etnias, sabe? E aprender muito, porque eles têm muito a ensinar pra gente. Bem, uma das outras etapas do projeto era realizar algumas ações na Zona Leste de São Paulo, que é a região onde as integrantes do coletivo habita e onde nós desenvolvemos boa parte das nossas ações como coletivo. A escolha desses espaços da Zona Leste se deu
por algumas leituras nossas de onde habitavam os povos indígenas guaianás, que são os povos que habitavam essa região da Zona Leste, né? Então, nós temos alguns dados históricos que eles habitavam essa região de Itaquera ao Lajeado. Esses dados, infelizmente, eles são poucos ainda, enquanto registro, né? Porque é datado que eles foram dizimados por volta de 1715, mas são dados incertos, né? Então nós seguimos esse trajeto do que a gente leu, e nosso desejo era que a gente pudesse mapear escolas públicas que estavam dentro desse trajeto. Então nós circulamos por algumas escolas públicas, tecendo essa relação com a natureza, né, nesses espaços de prédio, também nesses espaços urbanos, tendo conversas com os educadores, né, com como eles conseguiam lidar com o ensino infantil e como eles traziam essas questões sobre a natureza dentro desses espaços urbanos, nessa fase da criança que brinca, né, na fase dessa criança que está a todo vapor, né. E nós também tivemos nessa etapa uma oportunidade de ter a Gerá Guarani, com vários educadores da Zona Leste, trocando um pouquinho com eles como são os princípios das aldeias, né, nessa ideia do ensinar, né, para a criança e tal. Que a forma de vida na aldeia é diferente, se elas não estão sendo pressionadas a seguir regras que colocam elas numa posição de indefesas, de vulneráveis o tempo inteiro, de proibições, né? E aí então ela está sempre muito feliz e muito aberta, assim, muito cheia de tranquilidade, que eu acho que é o que coloca as crianças indígenas Guarani sempre rindo, assim. E como eu vivo bastante na cidade também, não vejo as crianças Juruá assim, com suas famílias, com seus amigos, na cidade, na rua, andando, por exemplo, ninguém já são parecidos com os adultos, assim, ninguém olha para ninguém, ninguém ri para ninguém. E as crianças Guarani, você olha, elas já riem, assim, é muito forte essa diferença. A nossa escola tradicional é a nossa casa de reza, o nosso OPAN. Então lá a gente vai todas as noites, né? A gente canta, se concentra. Então lá também é um espaço onde a gente recebe conselhos, onde a gente recebe como que é para viver, tipo, futuramente, né? Porque a gente leva também os nossos filhos na casa de reza. Então tem os mais velhos que falam para as crianças, desde das crianças até os adolescentes, né? Então essa educação começa tipo em casa e na casa de reza também. E como eu falei, né? A gente se reúne muito na beira do fogo. Então, como eu falei, o fogo para nós é um lugar onde a gente se concentra, se fica junto também, né? Então é um momento de a gente falar também, falar com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, nossas irmãs, né? Porque é um momento que você tá lá sentado, se concentrando, então é um momento que você vai conseguir pegar, captar as informações que estão sendo faladas para você. E também a gente aprende no dia a dia, vivendo mesmo, né? A gente não vai para uma escola de Juruá, assim, para aprender como que é viver, como que é, tipo, subir numa árvore, como que é nadar. Então eu falo que a nossa escola é a liberdade mesmo. A educação, assim, que você aprende cada dia, né? Mas de fato é isso, na minha aldeia, por exemplo, a maioria das aldeias Guarani, acredito ainda,
A criança, ela vive o tempo inteiro tudo na aldeia. Não tem muito esses espaços separados de pensar o adulto, os mais velhos, as crianças ou os bebês, assim, tá sempre todo mundo muito misturado, porque é uma vida coletiva de fato, né? E uma coisa tá ligado na outra, assim. E as brincadeiras das crianças na aldeia sempre tá muito voltado também para a percepção que ela tem ali do próprio adulto, assim, que por sua vez se tornam as pessoas que fazem mais coisas diferentes ali, ela naturalmente tem curiosidade, então eles brincam de fazer comidinha, brincam de plantar, brincam de entrar no mato, e aí uma hora ou outra, como a cabeça deles está em processo de formação também, o cérebro, eles também são bastante criativos. E aí todas as crianças às vezes se juntam e inventam outras coisas, mas sempre, na maioria das vezes, são coisas que eles assimilam a partir da vivência com seus próprios pais e de uma forma geral da própria comunidade, fazendo as coisas, fazendo as casinhas, como pescar, ir na casa de reza, cantar, enfim, não é muito separado mesmo as coisas. Essa apresentação pensada para as próprias crianças criou essa dinâmica muito funcional, né? Para chamar a atenção delas, fazerem elas rirem, se sentirem acarinhadas, e a partir disso qualquer criança mesmo, também independentemente da etnia, se sente seguro e vai embora, assim. Então daí já quer participar todo mundo, quer dançar todo mundo, quer cantar todo mundo. E acho que a partir desses contatos, o que poderia ser firmado ou pensado pelos próprios professores eram aulas mais dinâmicas, assim, nesse sentido, e a partir desse momento de segurança e de felicidade, tratar de temas importantes com mais profundidade, assim, né? Como essa questão mesmo, né, de falar da ancestralidade indígena de São Paulo, que está certamente presente para a maioria desses alunos também, sem saber. Era uma oportunidade para falar de forma mais segura, assim, mais realista, né, dessa realidade que ainda é muito pouco trabalhada, a questão da educação indígena no país. A menina, no seu desejo de asa, quase não se apercebia que o sol havia se escondido. Somente a lua agora a iluminava. O mundo cabia num quintal. A vida se derramava ali. Ela não era só. Era ninho, era casa. Adormecia. E em seu sonho, toda criança se libertava. Suas ideias eram pássaros e ela revoada. Que noite a lua cheia é como um sonho assim risonho, boiando lá no céu, beijando o mar. As estrelas pelo azul vagam sorrindo, estás dormindo. Eu venho, meu amor, te despertar.
lua cheia é como um sonho assim risonho, boiando lá no céu, beijando o mar. As estrelas pelo azul vagam sorrindo, estás dormindo. Eu venho, meu amor, te despertar.